Vocês conheceram o André no ano passado, durante Casa Cor Pernambuco 2015, a gente bateu um papo, foi ao vivo lá, você mostrou a sua sala. Depois ele fez também Casa Cor São Paulo 2016, aquela passagem, que era uma galeria, né? Isso, que era uma galeria. Lá a gente não se encontrou. Você estava aqui toda vez que não dava certo a gente se encontrar. A gente não conseguiu se encontrar, né, lá em São Paulo, mas o projeto lá foi uma galeria, que chamava Galeria da Imagem, e era uma área muito bacana, né, uma circulação bastante grande, tinha em torno de 23 metros quadrados de extensão, tinha um pé direito bacana de 4 metros, e deu para fazer um projeto muito bacana. Você tinha muitos parceiros lá de arte, né? Sim. Você tinha fotos, a gente fez matérias lá mostrando as fotos, tinha as esculturas. Na verdade, todas as fotografias, as obras de arte da galeria lá em São Paulo foram da Arte Plural Galeria, que é uma galeria aqui de Pernambuco, e todos foram de artistas daqui também, artistas pernambucanos. Sim, a gente contava os fotógrafos também. Fotógrafos, exatamente. E tinha um pintor, né, daqui, e a maioria das fotos eram todos também de pernambucanos. Tinha uma grande escultura lá também, né, muito bacana, em madeira, de Marcelo Silveira, muito bacana, linda escultura também, que tinha mais ou menos 4 metros de altura. Que legal. A gente viu que era... Parecia as pessoas falam, mas é uma cadeira, o que é? Uma escada? Uma escada, exatamente. Parecia uma escada, é muito bacana. Muito bom. Bom, aqui também você conta com a parceria do Arte Plural. Sim, aqui nós estamos também com a parceria, contamos com a Arte Plural, né? Todas as obras aqui, as fotografias e pinturas também são da Arte Plural Galeria. Muito bem. A gente já vai contar, então, o que é esse Living Garden que ele fez nesse espaço, nesse casarão que abriga Casa Cor Pernambuco 2016. Mas eu queria te perguntar da experiência de participar em São Paulo. Como é que foi? Como é que você sentiu? Como é que você viveu Casa Cor São Paulo esse ano? Então, Júlia, foi muito bom. Inclusive, eu tinha feito já 2013 lá em São Paulo, né? E foi a minha segunda Casa Cor lá esse ano. E é sempre uma experiência muito boa fazer Casa Cor lá também. É muito tranquilo, apesar de eu estar aqui, mas como eu também tenho um trabalho lá e tenho uma equipe lá também de engenharia, então fica super tranquilo de fazer. Muito bacana. O ano que vem você vai estar lá de novo? Tcharam! Aquela pergunta que a gente adora fazer, porque não tem uma resposta, né? Pois é, a gente não sabe, né? A gente só sabe meio que em cima da hora, e enfim. Mas tem vontade? Sabe? Sim, possivelmente, né? Vamos ver. Ótimo, então quem sabe contaremos com o André Cariço. E enquanto isso, vamos conhecer o Living Garden. Aqui era uma varanda da casa, e essas colunas que vocês veem já existiam. Então, Júlia, sim, aqui era uma... É Marcinha, a Júlia é a nossa produtora. É verdade, Júlia. É porque ela está ali olhando para mim. Ela está lá olhando, está escondida. A Júlia fica escondida. Mas sim, então. Aqui era uma antiga varanda e aí foi transformada nesse espaço, né, no Living Garden. E foram preservados todos os elementos arquitetônicos, né, os frisos decorativos, o teto, as colunas, a própria fachada da varanda também a gente preservou, justamente para tentar contar um pouco da história da casa, né, da arquitetura. Essa casa é uma casa muito bonita, ela é do século XIX, e ela traz uma história muito bacana, né, para o Estado também, enfim. Então, no caso, inclusive, as colunas, eu tentei contar um pouco da história, né, desses anos todos. Na verdade, eu descasquei, a gente descascou as colunas para mostrar realmente um pouco da verdade, das pinturas que foram feitas ao longo dos anos, e contar um pouco da história através delas. E elas viraram realmente uma espécie de escultura do espaço, né? Então, assim, é muito legal. As pessoas chegam aqui, ficam pegando... Acham que você fez uma pintura especial. Isso, pensa que eu pergunto que pintura é essa, que textura. Não, isso não é uma textura, isso aí realmente foram as camadas de tintas que a gente foi descascando. São 150 anos de história, mais do que 150 anos de história, né? Isso, exatamente. Então, eu quis contar um pouco dessa história através desse elemento arquitetônico que é muito bacana aqui do espaço. Mas veja, então, a gente tinha a varanda da casa, e quando ele se refere à fachada, ele se refere a essa fachada aqui, exato, porque aqui era tudo aberto, e a varanda vinha só até aqui. Isso. Depois que você faz uma caixa. Caixa de vidro, né, algo meio inspirado em Le Corbusier, poderíamos dizer assim, porque a gente não tira
apesar de fechar, mas a gente não perdeu a integração com os jardins, com as áreas externas, que isso é muito bacana, né? Então você tem um ambiente super aconchegante, climatizado, e não perdeu a integração com os jardins. E a verdade é que eu assumi realmente a varanda, assumi porque eu assumi a fachada está aí da forma que ela era, todos os elementos arquitetônicos, como eu já te falei antes, e é isso, a disposição também do layout é algo proposital, tá? Então, se você vê o sofá, ele está afastado bastante do vidro, justamente para que as pessoas possam circular pelo ambiente e observar o espaço de vários ângulos, poder chegar um pouco perto dos jardins. Então, também houve toda essa preocupação, né? Além da preocupação também com a iluminação. Sim. Bom, e nessa caixa você tem uma estrutura, você usou que estrutura metálica aqui? Isso, aí é drywall, né? Estrutura metálica, e aí tem esse forro de madeira. Toda essa parte do forro de madeira é a parte nova, né? Que foi construída, da caixa de vidro. É um painel de madeira da Florence, que é muito bacana. Sim, eu estou vendo as réguas, na verdade não são réguas, são painéis mesmo largos. Isso, são painéis largos e eles foram colocados como um forro, né, e eles descem nas laterais como painéis. Sim, aí você vê, o resto é tudo vidro e atrás, aqui desse lado, a gente tem essa iluminação, que é essa iluminação de tela tensionada, que a gente tem visto bastante, né, esse último ano. Isso, Marcinha, isso não, tela tensionada ou lona tensionada, alguns chamam da maneira que acham melhor. Na verdade, isso é uma lona tensionada, né, e tem uma iluminação indireta por trás, quer dizer, na verdade, ela causa essa iluminação difusa, né, e isso foi um recurso que eu encontrei de iluminação, que a gente encontrou, eu junto com a da luz, para que desse esse contraste, fizesse esse contraste com as colunas, com a arquitetura, com os elementos, as peças, os objetos decorativos, o próprio mobiliário que está encostado nela. Então, criar realmente essa ambiência, esse ambiente, assim, digamos assim, esse contraste mais arrojado com a arquitetura mais antiga. Sim, o que chama atenção quando se usa esse tipo de iluminação é a maneira como os objetos ficam recortados. Como ele tem a luz fica difusa, você vê os contornos. Essa estante aqui, você que desenhou ou não? Não, essa estante ela é da Itálica, que representa, é da Cartel. Tá? E é uma estante que, ao meu ver, eu escolhi para ir porque ela deu uma certa leveza, né? Ela fica uma peça bacana. Eu queria ressaltar um pouco a cadeira do lado, né, que é preta, então... Que é tua, da sua casa. Isso, que eu trouxe para cá. Então, a estante branca, ela deixou a cadeira, digamos assim, aparecer um pouco mais, né, mas preencheu o ambiente com ela. A gente vem vindo, mostra um pouco mais dos móveis que você tem. Esse daqui que é um Sérgio Rodrigues. Isso, Sérgio Rodrigues, da Casa Pronta. A gente tem a maioria do mobiliário da Domodi, tá? Que o sofá, esse grande sofá que o pessoal adora, assim. E realmente ele é lindo, é uma peça muito bonita. A mesa de centro também, o puff, aquela poltrona ali verde água, que é muito linda, né? Aquele verde é muito bonito. Também da Domodi. Depois a gente tem aquela outra verde, que é aí também um espetáculo. Isso, aquele é um lançamento de Sérgio Farrer, que é da Casa Pronta. E aqui tem um pouco também de meu acervo, né? Essa cadeira aqui, que é uma Le Corbusier, da década de 60. Que legal. E, como eu falei, as peças já estão encostadas aí nesse quadro, que também é da Arte Plural. Arte Plural, que contribuiu com os quadros. Eu vi que você tem nessa mesa o livro Design Brasil. Sim, foi lançado faz acho que 10 anos, mais ou menos. Eu me lembro quando esse livro foi lançado. Já estava em Casa Cláudia na época. E esse livro é fantástico. É teu? É teu esse livro? É meu. Esse livro é meu, ele é muito bom. Eu gosto muito desse. Né? Exatamente. É muito bacana. E eu que gosto de design, né? Eu gosto muito de cadeira, eu adoro cadeira, eu adoro design. Sim. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu gosto muito desses livros assim de design. Muito legal. Agora, também Pedro Ariel estava envolvido na produção desse livro. Agora a gente teve o lançamento da Grande Beleza, do Pedro Ariel, que não é já um outro livro, então, de Pedro, que é nosso diretor de relacionamento e conteúdo. Nessa época, ele era diretor da revista Casa Cláudia. Foi engraçado, quando ele chegou aqui, que viu, ele disse, já gostei do ambiente. Tá aí, livro, exatamente. Não, eu vi, já me chamou a atenção na hora. Eu coloquei, assim, sabia que ele tinha uma relação, mas nem foi por isso, mas enfim. Outros aqui também de design. Acho que a energia foi boa. Foi muito boa. A gente tem aqui também uma pele, zebra de verdade. É zebra de verdade, é uma peça de época mesmo.
Olha, essa peça é da Etiqueta D, de Eduardo Machado, e realmente uma pele de época e que eu achei que ficaria bem interessante aqui para o espaço, porque já como um espaço que tem essa pegada um pouco minimalista, pelo sentido de eu querer realmente que a arquitetura da casa aparecesse, então eu não queria colocar tapete. Sim. Então, assim, para também não ficar sem nada, vamos colocar uma pele, que é uma coisa bacana, é diferente, arrojado, dá um toque mais diferenciado, então vamos na pele de zebra, que é bacana. E como ela tem uma história, fica mais interessante ainda. Sim, né? Você vê que era uma pele, já foi usada, muita gente já passou por aqui. Isso. E está em cima de um piso, que foi colocado aqui, você estava me explicando que tem uma lona por baixo, porque depois que acaba a casa cor, esse piso será retirado, né? Mas assim, na verdade, embaixo tem o piso original da varanda, né, que é um ladrilho, inclusive, lindíssimo. Mas aí você pergunta a mim, André, por que não deixou? Não deixei porque a concepção do projeto era essa, com um piso branco, realmente, um piso mais claro e uniforme. E como eu aumentei o espaço, né, porque a varanda ela se limitava onde são as colunas, eu cresci também a varanda, então eu tive que ter um único piso. E para ter um único piso, eu não tinha como encontrar mais esse ladrilho. Então, a gente colocou por cima, protegemos com a camada de madeira, né, com compensados de madeira, e colocamos o mármore, depois a gente retira e deixa o piso original. Eu gosto assim, porque ele já sabe que as pessoas iam perguntar, mas cadê o piso original? Pronto, a resposta está dada. É igual como perguntam aqui, mas você adora colocar os quadros no chão. Porque você vê os quadros aqui, a maioria ou estão no chão ou estão apoiados em prateleiras. André não coloca quadro em parede? Não. Eu coloco quadro em parede também. Sim, eu acho que o quadro tem que estar na parede também. Mas no caso aqui foi diferente, porque a proposta do espaço é diferente. Eu não tenho paredes. É um ambiente, é um espaço onde eu tenho apenas um lado que é lona tensionada e o resto é vidro. Então eu não tinha como colocar quadro em parede. Aqui é a fachada da casa, então, como eu te falei no começo, eu não quis ferir nada da arquitetura da casa, então eu preferi colocar alguns quadros no chão, a gente apoia, como é um ambiente que tem essa pegada mais descolada, pode ser uma varanda, uma coisa meio fechada, então ficou bacana, né? Quer ver quadro em paredes? É fácil, vai lá no Casa Cor Underline Oficial, onde tem o seu ambiente do ano passado. Isso. E onde tem o seu ambiente desse ano em São Paulo, vai ter um monte de quadro na parede. Exatamente. Pronto. A gente usa as coisas de acordo com a proposta do projeto, né? Que tinha essa proposta. Agora o Denis está naquele canto, e aí eu vou aproveitar e falar, porque sempre é um pepino onde vai colocar o ar-condicionado. Exatamente. Você resolveu super bem ali. Pois é, mas assim, a questão ali foi o seguinte, como eu te falei também, né? Eu não queria ferir a arquitetura da casa, então, pelo que você está vendo, eu tentei realmente respeitar ao máximo e disse, não, para não colocar no teto, não colocar algo que eu vá poluir a parede ou poluir a fachada do ambiente ou o teto, a melhor solução que a gente encontrou, eu juntamente com minha equipe no escritório, foi colocar um piso-teto no chão ali, e aí a gente disfarçou, fez esse detalhe, que pode ser um aparador, botar um apoio de bandeja com copo, com taças, ali tem uma estantezinha de apoio, enfim. Sim. E deixa o ar-condicionado de uma maneira mais discreta. Muito bom. Isso poderia ser uma solução de uma varanda de uma casa ou de uma varanda de um apartamento? Sim, sim, sem dúvida alguma. Como a gente aqui no Nordeste, essa época, né, Casa Cor Pernambuco, não é como Casa Cor São Paulo, que Casa Cor São Paulo é frio, é na época do inverno, então a gente tem que ter ar-condicionado. Estou entendendo tudo. Você não foi naquela época que a gente estava fazendo os ao vivo em Casa Cor São Paulo por causa do frio, porque estava frio, hein? Esse ano estava frio. Estava bem frio. Teve uns dias, assim, houve uns dias que estava muito frio. Estava frio demais. Então, aqui precisamos de ar-condicionado. E andando pela orla da praia hoje, eu reparei que quase todo mundo fecha as varandas com vidro, né? Porque aqui, Márcia, o vento é muito forte. Então, a gente tem uma brisa que, em determinado tempo do ano, meses do ano, esse vento ele fica muito intenso. Então, as pessoas não aproveitam muito a varanda. Se a varanda estiver aberta, a gente não consegue ficar muito tempo na varanda. Sim. E aqui tem aquela fica junto com a chuva, né? Então dá aquela chuva de vento e as pessoas não conseguem aproveitar a varanda. Então, por isso que as varandas aqui, a maioria realmente elas são fechadas de vidro. Muito bem, então faz de conta que você está na varanda de um apartamento. Esse aqui é o Living Garden do André Carício, que finalmente reencontrei depois aí de um ano que a gente... Porque não, em São Paulo a gente se viu, mas não conseguiu falar no seu espaço.
Tudo bem. Foi, isso. O ano que vem a gente vai conseguir. Se Deus quiser, vamos Agora sim. É sempre um prazer, né, estar com você. Ai, é tão legal estar com eles. Agora você vai ter que dar o seu Instagram para o pessoal que ainda não te segue. Mas como assim não segue o André? Bom, agora vai seguir. Como é? É o André Carício Arquitetura. Só. Eu tenho o meu, o outro é pessoal, né? Mas... Um nudes. Não. Não, e o do escritório é o André Carício Arquitetura. Isso. Tá bom, é esse que vocês vão seguir. André Carício Arquitetura, então, para ver outras obras dele, tanto aqui quanto em São Paulo. Tem mais estados? Sim, sim, a gente tem obra na Bahia, interior de Pernambuco, em vários outros lugares, em Nova York também, e já tem projeto lá, já tem um tempo que eu fiz, acho que uns 5 anos. André Carício Internacional. Então a gente vai... O arquiteto ele pode ter trabalho em qualquer lugar, né? Não é porque você é de um lugar que você tem que se restringir a ele. Até porque a gente, em qualquer lugar, você hoje pode fazer com as facilidades da internet, se você tem uma boa equipe de engenharia, então isso aí é super tranquilo, dá para mandar o projeto todo detalhadinho, todo especificado, e com uma boa equipe de engenheiro que toque a obra, a gente consegue sim. Então, ótimo. Então a gente vai seguir André Carício Arquitetura para conhecer outras obras dele e vai ficar esperando... Quem sabe por Casa Cor São Paulo, do ano que vem. Quem é que sabe? Muito obrigada. A gente vai continuar só... Obrigada. Você vai continuar mostrando Casa Cor Pernambuco? Você vai continuar pela casa ou já está indo para o seu escritório? Então, eu estou indo agora, vou encontrar um cliente, vou para uma obra, estou saindo correndo, mas a gente se vê à noite, eu vou estar por aqui. Então pronto, à noite vai ter festa hoje em Casa Cor Pernambuco. Ótimo, então a gente continua por aqui, mostrando os ambientes de Casa Cor Pernambuco. Esse daqui, que vocês acabaram de conhecer, é do André, que a gente já lembra dele do ano passado, e do ambiente de Casa Cor São Paulo também. Parabéns, eu adorei. Obrigado.